Shalom! A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje é sexta-feira, 5 de setembro de 2025, né? Como diz o povão, sextou, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão nos assistindo nesse momento, né? E a minha vida também, ok? Hoje eu quero deixar uma reflexão aqui para vocês sobre o livro de Lucas, a partir do capítulo 1, que vem falando sobre a história de Zaqueu, o homem de pequena estatura que queria ver Jesus, né? Ele morava na cidade de Jericó, tá? E a história é muito linda, meus irmãos, é muito linda. O povo odiava Zaqueu porque Zaqueu era cobrador de impostos, né? A Bíblia não fala que ele era corrupto, mas o povo odiava ele porque até hoje, todas as pessoas que cobram imposto, como o governo cobra os impostos nosso, né? O Brasil é o país campeão, recordista de impostos, né? Então, isso aí judia um pouco das pessoas, né? Então, Jesus mostra que qualquer um de nós que estivermos com o coração quebrantado, possamos entregar as nossas vidas a Jesus, né? E Zaqueu, ele queria ver Jesus porque ele sabia que Jesus ia passar ali na cidade de Jericó. Então, Zaqueu queria ver Jesus. Agora eu pergunto para vocês que estão me assistindo aí. Vocês querem ver Jesus? Vocês querem que Jesus habite nos seus corações e no seu lar? Aquele que ainda não entregou o seu coração a Jesus, entrega o seu coração a Jesus. Não importa que condição você está vivendo hoje, Jesus o receberá de braços abertos, porque é um Pai de misericórdia, tá? Então vejamos, o primeiro versículo, Lucas capítulo 1, diz assim: entrando em Jericó, atravessava a cidade Jesus. Então Jesus atravessa a cidade de Jericó. O verso 2 diz assim: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. A Bíblia diz que ele era rico, né? Ele procurava ver, verso 3, ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, por causa da multidão, e ele era de pequena estatura. A Bíblia fala que ele era de pequena estatura, mas imaginemos assim, que ele fosse um anãozinho, certo? Fosse um anão. No meio daquela multidão, né? Porque é assim, todos os lugares que Jesus passava, ele levava multidão de pessoas, multidões, né, de pessoas que queriam segui-lo, queriam ver Jesus, queriam apalpar Jesus, né? E Zaqueu não era diferente. A gente não sabe o que se passava na vida de Zaqueu, né? A Bíblia não fala, só fala que ele era um cobrador de impostos e que as pessoas o odiavam, né? A gente não sabe, mas o dinheiro, ele ajuda na nossa sobrevivência, mas ele não traz felicidade. Muitas pessoas falam, ele traz felicidade, mas é coisa momentânea. A grande felicidade é ter Jesus no coração. Convide Jesus para entrar no seu coração. Fala que nem Zaqueu: Jesus, eu quero te ver. Meus irmãos, Zaqueu, então, como eu disse, ele ficou sabendo que Jesus viria à cidade, né? E ele queria ver Jesus. Agora eu pergunto mais uma vez para vocês: vocês querem ver Jesus? Zaqueu viu Jesus pessoalmente. Nós não podemos ver Jesus pessoalmente, fisicamente, né? Mas podemos sentir a sua companhia em nossa vida, através dos milagres que ele faz, através das proteções que ele faz. E um dia, lá nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém, lá sim vamos vê-lo pessoalmente. E vamos encontrar Zaqueu também. E vamos perguntar para Zaqueu: e Zaqueu, como é que foi aquela história lá? Como que você subiu na árvore? Certo? Então o verso 4 diz assim: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro. Sicômoro. Para quem não sabe, sicômoro é uma árvore, tá? A fim de ver Jesus, né? Como eu disse, mas por ser de pequena estatura, ele não conseguia ver. Então ele subiu em uma árvore.
Ele falou, daqui de cima eu vejo Jesus. Quando Jesus, né, chegou à cidade, naquele lugar, o que Jesus fez? Jesus é Deus, né? Então ele sabia que Zaqueu estava ali. Olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa. Jesus dizendo para Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Nossa, que bênção. Zaqueu desceu mais que depressa, né? Olha só, eu queria ver Jesus, e Jesus que me viu, e ele que me chamou. Zaqueu estava em cima da árvore, Jesus chamou Zaqueu. E Jesus está chamando você também. Jesus te chama também, tá? Jesus fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então Jesus está fazendo um convite. Hoje eu quero ficar na sua casa. E Jesus diz assim, se eu bater na porta da sua casa, e se você abrir a porta, aleluia, glória a Deus, eu cearei com você e você comigo. A porta da sua casa é aqui, o seu coração. Zaqueu abriu o coração a Deus. Então Jesus falou, hoje eu quero me hospedar na sua casa, Zaqueu. Tá? A salvação chegou na casa de Zaqueu, né? Filho de Abraão. Isto mostra que Jesus tem um propósito para salvar a vida de cada um. A salvação é para todos. Todos. Certo? Eu disse e vou repetir, a salvação é para todos, mas nem todos não aceitam. Feliz daquele que aceita. Jesus vai visitar você na sua casa, aonde você estiver, como ele visitou Zaqueu. Olha que benção! Glória a Deus por isso, né? Então veja bem. O verso 9. Aliás, perdão. O verso 7, né? Todos os que viram isto murmuraram. As pessoas, né? As pessoas que viram isso murmuraram dizendo que ele, Jesus, né? Se hospedara com um pecador. Ora, veja bem. Todos nós somos pecadores. As pessoas que disseram isso, Jesus se hospeda com um pecador, em outras palavras, né, um cobrador de imposto, um homem corrupto, um homem injusto. Será que eles não tinham pecado também? Jesus disse, né, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então todos nós somos pecadores e todos nós carecemos da graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas. Amém? Veja bem. Então Jesus lhe disse, houve hoje salvação nesta casa. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Veja bem, ele era muito rico. Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Este homem é filho de Abraão. Glória a Deus. E o verso 10 diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Certo? Então, o Filho do Homem veio salvar aquele que estava perdido. Se você anda perdido por aí, não tem rumo certo, entregue a sua vida nas mãos de Deus, como Zaqueu entregou a sua vida na mão de Deus. E ele disse no coração dele, eu quero ver Jesus. E eu vou dizer uma coisa para vocês também, eu quero ver Jesus. Só que a gente não vai conseguir ver Jesus fisicamente como Zaqueu viu aqui neste mundo. Mas um dia nós estaremos lá no céu, nas mansões celestiais. E lá então a gente vai ver Jesus face a face. Ok? Zaqueu, ele era desprezado pela sociedade, certo?
Mas Jesus olhou para o seu coração, mostrando que a graça e a misericórdia de Deus alcança a todos aqueles que entregam a vida a Jesus. Veja bem, o mundo é assim, nós somos assim, nós julgamos as pessoas pela aparência, por aquilo que a gente vê. Agora, Deus não, Deus julga o coração, certo? Né? Quando a gente julga alguém pela aparência, a gente está, como se diz assim, a gente está fazendo acepção de pessoas. E o capítulo de Tiago, o livro de Tiago diz que a acepção de pessoas é uma quebra dos mandamentos de Deus, né? Não podemos fazer isso, certo? Não podemos julgar as pessoas, certo? Baseado em sua aparência, no seu status social, certo? Pelo emprego que ele tem, pelos bens que ele tem. Porque quando a gente deixar esse mundo, vai ficar tudo aí para os outros brigar, certo? Então, nós temos que fazer igual Zaqueu. Zaqueu era milionário, certo? E ele queria ver Jesus, e ele entregou a vida dele a Jesus. Diferentemente do jovem rico, né? Que ele perguntou para Jesus, que farei para ser salvo, né? Jesus disse, guarda os mandamentos. E ele disse, eu guardo os mandamentos, eu sei os mandamentos de cor, né? Mas Jesus conhecia o coração dele, como conhecia o coração de Zaqueu, e como ele conhece os nossos corações. Aquele jovem era muito rico, milionário. E Jesus disse, né, vende o que tens e dá aos pobres. Aquele jovem ficou muito triste e deixou Jesus e saiu, porque ele tinha amor totalmente nas suas posses. Mas Jesus não queria que ele ficasse pobre sem nada. Jesus conhecia o coração dele. Jesus sabia que ele tinha mais amor na sua riqueza e nos seus bens do que nos seus semelhantes. Então, se você não ama os seus semelhantes, se você não ama o seu próximo, você também não ama Deus, porque Deus é amor. Deu para entender? Então, que Deus abençoe cada um de vocês e a mim também. Feche os seus olhos e vamos orar. Grande e maravilhoso Deus, em nome e por amor de Cristo Jesus, muitíssimo obrigado por nos dar mais essa oportunidade de fazer uma reflexão sobre a vida de Zaqueu. Que nós possamos também, Pai, fazer igual a Zaqueu. Vamos subir na árvore e o Senhor vai passar e vai nos chamar. Zaqueu queria ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Estou lutando a minha vida aqui neste mundo para que eu possa ver Jesus. Ei, meu irmão, você que está nos assistindo aí, você quer ver Jesus? Se você ainda não entregou a sua vida nas mãos de Deus, entrega, certo? Que um dia você vai ver Jesus e você vai ver que a recompensa valeu. Você vai falar, puxa vida, valeu apenas, né? Porque esse mundo aqui é só ilusões passageiras, que o vento passa e apaga tudo e nem rastro fica. Então, grande Deus, eu lhe agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Shalom!